Sabemos que existem vários universos compartilhados em franquias nos cinemas, televisão e quadrinhos. Às vezes até mais de uma mídia interage para deixar o universo mais rico ainda. Agora, e nos games? Será que nos jogos eletrônicos isso acontece também? E se acontece, funciona? Existe sim alguns universos compartilhados nos games, e o mais notório deles atualmente talvez seja o da Rockstar. Muitos questionam se as franquias da Rockstar Games compartilham o mesmo mundo, e aqui nós vamos analisar isso. Afinal, franquias como GTA, Bully e Red Dead compartilham o mesmo mundo e a mesma cânone? Vamos analisar. As ligações entre as franquias não são tão evidentes e podem passar despercebidas, se limitando a easter eggs significativos ou comentários de personagens. Basicamente, o que podemos usar como parâmetro de definir que uma franquia se passa no mesmo universo da outra, pelo menos quando falamos da Rockstar, são as cidades. A Rockstar é conhecida por utilizar de cidades fictícias baseadas nas cidades reais, e isso é visto principalmente em sua principal franquia, GTA. Afinal, na franquia GTA nós temos cidades como Liberty City, baseada em Nova York, Los Santos, baseada em Los Angeles, Vice City, baseada em Miami, San Fierro, baseada em São Francisco, Las Venturas, baseada em Las Vegas, entre muitas outras. Além do estado de San Andreas, baseado na Califórnia. Aliás, GTA é basicamente o centro dessa teoria, já que muitas das referências vêm dele. A primeira evidência que podemos citar é uma ligação praticamente clara entre as franquias GTA e Manhunt. Ao longo dos diversos jogos da franquia GTA, vemos referências claras a Carcer City, a cidade que serve de cenário para o primeiro Manhunt. A cidade é mencionada em diversas ocasiões e até mesmo noticiários das rádios citam eventos ocorridos na cidade, até mesmo referenciando os eventos do próprio jogo Manhunt. Temos até mesmo um protagonista nascido lá. Michael de GTA V é nascido em Carcer City. Além disso, em Manhunt são vistos alguns veículos originados da franquia GTA, confirmando o universo compartilhado. Outra evidência é sobre uma ligação entre GTA e Bully. O famoso game que muitos chamam de, entre aspas, GTA do colégio, tem uma referência clara na franquia GTA. Em GTA 4, podemos ver uma propaganda do Bullworth Academy, o cenário de Bully na televisão. Bullworth Academy existir em GTA 4 pode servir de confirmação de que Bully e GTA compartilham da mesma cânone. Esse é um pouco mais difícil, mas talvez possamos considerar a franquia Red Dead aqui também. Em GTA Online, uma das opções de parentesco para o nosso personagem é John Marston, o protagonista de Red Dead Redemption. Porém, sabemos que é impossível isso ser verdade, afinal, John Marston viveu entre o final do século XIX e início do século XX, enquanto GTA Online se passa no presente. Podemos supor então que esse John que aparece como opção de parentesco seja descendente do John Marston de Red Dead Redemption. Sendo assim, se quisermos, podemos fazer do nosso personagem um descendente de John Marston. Afinal, John deixou um filho, Jack Marston, que continuou vivo depois dos eventos do game. Podemos supor que ele teve filhos e seguiu com o legado de seu pai até chegarmos ao John Marston, que seria o pai do nosso personagem. Sendo assim, o protagonista do GTA Online seria tataraneto do Marston de Red Dead Redemption. Obviamente, se nós escolhermos John Marston para ser o pai. Outra referência interessante é, novamente, o Michael. O Michael, protagonista de GTA V, utiliza do sobrenome de Santa, que é o mesmo sobrenome de um outro personagem de Red Dead Redemption chamado Vincent de Santa. Isso pode ser apenas uma coincidência, mas também pode ser que o Michael ou seja um fã ou conheça dos livros de história ou alguma coisa assim, ou ele seja de alguma forma descendente dele. Afinal, isso é questionável porque de Santa não é o sobrenome original de Michael. Ele na verdade se chama Michael Townsend. Porém, nada impede que de Santa tenha alguma relação com sua família, e ele pode apenas ter adotado um outro sobrenome de algum parente distante. Ou seja, de alguma forma ou de outra, seja apenas por conhecimento ou parentesco, Michael e Vincent podem servir de elo entre as franquias GTA e Red Dead. No entanto, aqui entramos em uma contradição. Por mais interessante que seja imaginar que Red Dead e GTA se passem no mesmo universo, mas em épocas diferentes, um pequeno detalhe impede isso de ser verdade. A franquia Red Dead faz claras menções a cidades reais, como Nova York, Los Angeles e até o estado da Califórnia. Seguindo a lógica de usar locais como referência para unir as franquias, esses locais citados deveriam se chamar Liberty City, Los Santos e San Andreas, respectivamente.
Sendo assim, a não ser que no universo GTA existam tanto as cidades reais como as fictícias, ou então em algum momento elas tenham mudado de nome, relacionar Red Dead às demais franquias já mencionadas nesse vídeo não é possível. Porém, tem um outro fator a se considerar, que muitos fãs não sabem inclusive. A franquia GTA tem seu próprio multiverso. Ao longo de seus lançamentos, GTA apresentou versões diferentes das mesmas cidades. Apesar de serem as mesmas em nome, sua estrutura e até mesmo geografia é completamente diferente. Muitos podem usar as épocas diferentes em que os jogos se passam como justificativa para essas diferenças, mas a mudança de terreno, como locação de ruas e prédios e até mesmo da posição das cidades nos mapas, que tornam impossível relacionar todas as versões das mesmas cidades como a mesma versão em épocas diferentes. O que eu quero dizer é que, geograficamente falando, elas são incompatíveis. Diante dessa situação, a Rockstar decidiu dividir a cânone de GTA em 3 universos. O universo 2D, formado pelos primeiros jogos, aqueles conhecidos pela câmera vista de cima. O universo 3D, formado principalmente pelos jogos lançados na 6ª geração de consoles e que introduziu a franquia ao estilo de mundo aberto tridimensional. E o universo HD, que é o atual, formado pelos jogos lançados a partir da 7ª geração, que apresentam cidades e características mais próximas da nossa realidade. Esses 3 universos apresentam versões diferentes das mesmas cidades e até de alguns personagens, porém, como dito, por questão de geografia, não dá para relacionar com as versões anteriores. Sabendo disso, a questão agora seria localizar os demais jogos nesses universos. Por exemplo, Manhunt foi lançado para a 6ª geração de consoles, assim como os GTAs do universo 3D. Considerando isso, podemos posicionar os 2 games da franquia Manhunt no universo 3D, porém afirmando que existe uma outra versão de Carcer City no universo HD. Bully já é um pouco mais complicado. Apesar de ele ter sido lançado na mesma geração do universo 3D, a propaganda vista em GTA 4, que é parte do universo HD, mostra uma fachada da Bulworth Academy idêntica à vista no jogo Bully. Sendo assim, podemos considerar que Bully é parte do universo HD, ou então ele existe nos 2 universos. Já Red Dead, pelo motivo já mencionado, é incompatível com qualquer universo da franquia GTA, mas podemos supor que existe uma versão alternativa de seus eventos que ocorreram no universo HD, que resultaria nos descendentes de John Marston no GTA Online. Podemos criar um 4º universo aqui, um universo onde existem as cidades reais no lugar das fictícias, a qual não apenas Red Dead, mas todas as franquias da Rockstar ambientadas em cidades reais se passam. Sim, eu estou falando de franquias como L.A. Noire, Max Payne e Midnight Club. Nada impede que todas essas franquias coexistam no mesmo universo. Absolutamente nada impede isso. Apesar disso, cada jogo se passa em ambientações e épocas diferentes, impossibilitando qualquer crossover. E podemos incluir mais uma franquia nessa lista. Essa franquia é praticamente confirmada como sendo no mesmo universo de Red Dead e, pasmem, ela não é da Rockstar, mas sim da 2K. Eu estou falando de Mafia. O motivo de eu estar incluindo a franquia Mafia aqui é porque ela divide uma região em comum com a franquia Red Dead. Os mais recentes jogos das 2 franquias possuem uma mesma região em seus mapas, que seria Bayou. Essa região pantanosa aparece tanto em Mafia 3 como em Red Dead Redemption 2, sendo praticamente idêntica nos 2 jogos. Podemos então supor que elas sejam o mesmo local, mas em épocas diferentes. Afinal, Red Dead Redemption 2 se passa no final do século XIX e Mafia 3 se passa nos anos de 1960. Se você está achando viagem demais e forçação de barra incluir Mafia nessa teoria, devo dizer que não é. Afinal, tanto a Rockstar como a 2K são empresas subsidiárias da Take-Two, ou seja, podemos não estar diante de universo ou multiverso Rockstar, mas sim de universo ou multiverso Take-Two. Sendo assim, podemos teorizar que, além dos 3 universos estabelecidos pela franquia GTA, temos um 4º universo onde outras franquias, na sua maioria ambientadas em cidades reais, existem. Vamos então recapitular em quais universos existem quais jogos. Universo 2D, GTA 1, GTA 2 e as 2 expansões GTA London. Universo 3D, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, além dos 2 games da franquia Manhunt e uma possível versão alternativa de Bully. Universo HD, GTA 4, GTA The Lost and Damned, GTA The Ballad of Gay Tony, GTA Chinatown Wars,
GTA V, GTA Online, além de Bully e uma possível versão alternativa de Red Dead Redemption. O quarto universo, que eu chamarei de universo Take-Two, os jogos da franquia Red Dead, os jogos da franquia Mafia, além de possivelmente L.A. Noire, os jogos da franquia Max Payne, os jogos da franquia Midnight Club, além de outras franquias que podemos considerar aqui e que seja da Rockstar ou da Take-Two em geral. Considerando tudo que foi dito aqui, podemos afirmar que existe sim universos compartilhados na Rockstar, ou melhor, na Take-Two. Não apenas um, mas 4. Será que um dia veremos ligações mais claras entre essas franquias? Personagens de GTA visitando Carcer City? Um GTA ambientado em Carcer City? Ou na Bulworth Academy? Ou então algum descendente de John Marston na franquia Máfia? Só o tempo nos dará essa resposta. O que achou dessa teoria? Achou interessante? Já sabia do que foi informado aqui? Comenta aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e dê um like para dar aquela moral e pro YouTube saber que você gosta do Tentáculo Tube. Nos siga nas redes sociais também, links na descrição. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.